Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite no nome do Arthur e de todos vocês para falar sobre estruturas de ensino e saúde, basicamente curso médico. E eu me sinto muito honrado com esse convite, porque, só para fazer uma retrospectiva, coordenador de curso médico aqui na Escola Paulista de Medicina, até mais ou menos, eu não me lembro exatamente o ano, mas acho que 2001, 2002, ele não era nem convidado para colação de grau. E hoje nós evoluímos muito, né? Ele é convidado para falar no simpósio de gestão, o que eu acho muito importante para todos vocês conhecer um pouco mais da estrutura. Eu acho que a estrutura nossa e a estrutura de ensino médico no Brasil, ela é uma estrutura que nos últimos 2013, nos últimos 3, 4 anos, nós tivemos um impacto maior e uma repercussão nacional maior, exatamente porque o médico foi o responsável pela falha do sistema no Brasil. Então, eles disseram que o modelo, o governo, esse programa, o governo criou um programa que se chamou Programa Mais Médicos, que, na minha opinião, deveria ser Mais Saúde, não Mais Médicos, porque você acaba com esse tipo de programa responsabilizando uma classe por algumas deficiências do próprio sistema. Então, isso causa e causou um certo desconforto, mas, enfim, só para vocês terem uma ideia, um breve histórico a respeito do que nós temos hoje, atualizando alguns dados para vocês. A primeira escola médica do Brasil foi em 1808, que é a Federal da Bahia. A primeira escola privada foi em 1950, que é a PUC de Sorocaba. E daí para frente, nós temos uma situação que causa, assim, algumas dúvidas, mas eu acho que é importante a gente tentar rever algumas coisas em relação a essa disponibilização de ensino médico em relação ao Estado, o total de escolas por estados e o número de vagas no primeiro ano. São Paulo continua sendo o estado que oferece mais vagas para o curso médico. Infelizmente, o número de instituições privadas no estado de São Paulo também é um número maior. Atualizando para até, acho que, janeiro, nós temos hoje 24.401 vagas. Vocês lembram que até no final da década de 50, nós tínhamos 880 vagas. Então, houve um aumento considerável no número de vagas. Entre 2000 e 2015, se vocês observarem, o número maior de instituições de ensino médico foi no setor privado, a maior abertura de escolas médicas foi no setor privado. Hoje nós temos entre 2000 e 2015 foram abertas 91 instituições de ensino médico, sendo que 64% dessas instituições é no setor privado. E, em relação ao número de vagas que nós temos hoje no país, dessas 200, hoje nós temos 268 escolas médicas no Brasil. Existe um site que eu acho que é interessante para vocês, que é www.escolasmedicas.com.br. Esse site, ele notifica, ele atualiza diariamente o número de escolas médicas que são abertas no Brasil. E tem vários outros dados, tem história, tem muita coisa interessante nesse site. Ele é mantido por um professor da Universidade Federal do Paraná. E, se a gente observar, um dado interessante é que destas 24.401 vagas, pouco mais da metade está no setor privado de ensino médico. Isso considerando que existem regras, teoricamente, existem regras para que você tenha abertura de uma instituição privada de ensino. Uma delas é que você tenha um hospital que tenha condição
e disponibilidade de leitos para ensinar o indivíduo a ser médico. Então, essa é uma situação que nós enfrentamos hoje, ou é fato isso. E outra situação é que nas federais, nós temos aí cerca de 30% apenas destas vagas. Existe uma designação que eu ainda não consegui entender. Eu até entrei no site da instituição, mas eu não consegui entender. Que essa pública aqui, públicas entre aspas, são duas. Uma delas é a Universidade Federal de Viçosa. E eu não sei por que ela é classificada no regimento dela como pública e não como federal. Mas são coisas que... E aí, desde 1961, começa-se essa discussão a respeito do que é que vai ensinar na escola médica. Por exemplo, essa Lei 4.024, ela é de 1961, que é a diretriz e bases da educação nacional. Essa lei tinha, no escopo dela, ela tinha, inclusive, orientação profissional de várias outras profissões, inclusive a medicina. A Lei 9.394, de dezembro de 96, revoga essa Lei 4.024 e estabelece diretriz e base da educação, inclusive na área médica. E documento separado a respeito de diretriz curricular nacional, na verdade, a primeira publicação foi de 2001. E é engraçado, eu não sei porquê, mas eu não sei o que acontece no mês de dezembro e novembro lá em Brasília, mas aqui foi em dezembro, aqui novembro, aqui foi em junho. Então, eu não sei, parece que tudo tinha uma tendência a acontecer mais no final do ano, mas enfim. E a primeira diretriz curricular nacional foi de 2001, que aí começou-se a reestruturação de cursos médicos, de todos os cursos médicos do Brasil, e essa resolução, a última resolução, a nova, ou a diretriz curricular mais atualizada, é essa de junho de 2014, que é aquela que estabelece as diretrizes curriculares do curso médico e inclui, no seu enunciado, inclui, a diretriz foi baseada nessas leis anteriores e na Lei 12.871, de outubro de 2013, que é a lei que estabelece o programa Mais Médicos. Aí a questão é uma questão que a gente pode questionar, pode perguntar algumas coisas, porque na minha concepção, eu acho que o ensino médico não deveria se basear num programa de governo, porque o governo cai. Mas, enfim, eu acho que, eu não sei se eu estou certo, mas se eu não estiver certo, vocês ficam à vontade. Mas eu acho estranho, porque você teve essa lei dos mais médicos, que foi para atender, teoricamente, uma situação nacional, e você se baseia neste programa para estabelecer as diretrizes curriculares do curso médico, readequar e fazer novas diretrizes. Bom, e essa diretriz tem algumas coisas que eu acho que é interessante ressaltar. Primeiro, questão de carga horária. Todos nós sabemos que tem um mínimo de carga horária que o MEC sugere, que é 7.200 horas. Podem ficar tranquilos, que a carga horária de vocês é bem maior do que isso, tranquilos ou não, né? O curso médico nosso hoje tem em torno de 10.000 horas, mais precisamente 9.483 horas. E o curso médico é regido de uma forma que você tem no mínimo 6 anos para você concluir e no máximo mais 3 anos, que é 50% do curso. Ou seja, você tem 6 anos para se formar e no máximo, para fazer o curso, no mínimo 6 e no máximo 9 anos para se fazer o curso. Depois disso, você é, entre aspas, jubilado. Tem a lei do jubilamento. E tem toda essa questão de como é que o graduado em medicina tem que ter um perfil. Esse perfil ele é considerado em todas as instituições para que você tenha o cadastro e a liberação de um curso médico. Existem competências e habilidades para este
a determinação de o que é competências e habilidades para a formação do médico. Você tem competências gerais que vão desde atenção, gestão em saúde, comunicação, liderança, administração e gerenciamento, que eu acho extremamente importante, e a educação permanente. Tem as habilidades específicas, as competências e habilidades específicas. Isso foi extremamente discutido de uma forma, porque quando você fala de competências e habilidades específicas, você está associando o que é que o aluno tem que saber, o que é que o graduando tem que saber para ser médico. Então você entra na matriz curricular. Eu não gosto muito do termo grade curricular, fica parecendo prisão. Já é uma coisa difícil de você mexer. Esse termo, grade, vamos trabalhar na grade curricular. Aí é meio esquisito, mas enfim. Muitos gostam desse termo. Essas competências e habilidades específicas estão descritas em toda a matriz curricular, considerando todos os seus conteúdos. O projeto pedagógico do curso de medicina tem várias situações que são determinadas a partir desta nova resolução de junho de 2014. Uma delas é a interação com a comunidade, a família, e por isso a medicina da saúde da família. O estágio supervisionado obrigatório, que é o internato. É bom lembrar que o curso médico no Brasil é um dos, eu acho o internato no curso médico um privilégio muito grande para o curso, porque é um treinamento em serviço que vai capacitar de forma muito efetiva. E vocês sabem disso, vocês saem do 4º ano, quando chega no 5º, depois de 6 meses no 5º ano, a visão que vocês têm é completamente diferente. Por quê? O aprendizado em serviço, ele é um pouco mais eficaz do que você ter um pouco mais de conteúdo teórico, é prático, né? E o curso de medicina no Brasil é um dos poucos no mundo que ainda tem o treinamento em serviço durante 2 anos, que é o estágio supervisionado obrigatório. Tem algumas características. Uma característica deste estágio supervisionado, agora com essas diretrizes curriculares, é a questão da atenção básica à saúde, que é uma outra situação provocada por estas diretrizes. E talvez uma situação nesta determinação é que nós temos, o curso médico tem que ter uma organização mais efetiva quando você vai usar a atenção básica à saúde, o contrato com a rede municipal e estadual. E nesta situação, eu acho que é só importante dizer o seguinte: como nós falamos de contrato organizativo de ação pública, ensino e saúde, com Secretaria Municipal e Estadual, é bom lembrar que nós estamos falando de um grande número de escolas médicas no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Então, existe uma dificuldade de espaço físico na rede. Existe uma competição muito grande entre a instituição privada de ensino e as outras públicas. Por quê? O contrato é diferente. O contrato que vai fazer com a instituição privada, que a rede vai fazer com a instituição privada, rege que a instituição tem que ter uma contrapartida financeira ou de equipamento ou de material. Mesa, computador. O contrato com as instituições públicas não tem essa contrapartida. E aí eu tenho dúvida se efetivamente nós conseguiríamos ter a mesma situação de contratualização com essa rede. Tá? Só para a gente fazer um exercício aí. Existe uma coisa interessante no estágio supervisionado, que é a presença, a sugestão / determinação das novas diretrizes, é que o docente próprio da instituição seja o responsável pelos profissionais na área de saúde, na preceptoria, no internato. Isso inclui a questão da atenção básica à saúde. Certo? Bom, a carga horária mínima de estágio curricular no curso de estágio supervisionado deve ser de 35%, em relação quando você faz, em relação à carga horária do curso.
Isso a escola tem isso já de longa data. E outra situação que é recente, que é uma proposta nova, é a situação de que a sugestão, determinação é que você tenha 30% da carga horária prevista para o internato, seja na atenção básica, saúde, urgência e emergência. Destes 30%, a sugestão é que seja 70% para a atenção básica, saúde. Certo? Então, tem uma readequação, nós temos que readequar e tentar fazer com que isso, para nós, não é tão difícil assim, entendeu? Não tem nada de grande dificuldade. Existem algumas questões dentro do curso médico da Escola Paulista de Medicina, que é uma questão básica, né? Essa escola é uma escola antiga, tradicional, e o tempo que eles deram para que as instituições de ensino atendessem essa diretriz curricular editada em junho de 2014, foi até final de 2018. Esse tempo não é suficiente. Não é suficiente por uma questão de logística interna. Você não consegue mudar essa situação nesse tempo tão curto. E outra situação é a que você tem que ter um comprometimento maior de toda a comunidade. Certo? Outra situação que essa diretriz sugere é a metodologia de ensino. Qual é a metodologia de ensino que o curso médico da Escola Paulista de Medicina utiliza? O método utilizado pela grande maioria dos nossos professores é o método centrado no professor e não centrado no aluno. Nós não fazemos classe invertida, nós não fazemos PBL, TBL ou outro tipo de método de ensino na área médica. Então, a sugestão dessa última versão é que você faça, ou pelo menos você proponha atividades onde o método seja centrado no aluno e não no professor, e que o professor seja apenas um mentor, um orientador, um consultor. Tá certo? É bom lembrar que, para que isso, metodologia de ensino é uma situação completamente diferente de discutir, por exemplo, a organização do curso. A metodologia de ensino, você tem que trabalhar com cada um dos professores ou cada um dos departamentos. E é uma outra situação que vai ter que conversar, inclusive, sobre conteúdo programático. O conteúdo programático do nosso curso tem que ser revisitado. Para isso, nós temos que ter uma força-tarefa e discutir com o departamento qual é a proposta de conteúdo. Não é o que o professor acha que o aluno tem que saber. Não é isso. Nós não podemos receber, por exemplo, de algumas disciplinas, que o aluno tem que saber cultura de fibroblasto para ser médico. Certo? Então, eu acho que essa discussão é uma discussão extremamente profunda no nosso curso. Em 2010, acho que foi o último ano de gestão do Mercadante, ele estabeleceu que cada um dos cursos médicos deveria ter o que chama-se núcleo docente estruturante. É um órgão consultivo e que tem como função acompanhar o projeto pedagógico do curso. Essa é a função que, na verdade, se eu estou certo, esse NDE foi criado para que as instituições privadas de ensino tivessem um pouco mais de cuidado, na minha opinião. E a situação de avaliação, que é outra proposta inovadora, que você tem inovação seriada a cada 2 anos, no 2º ano, final do 4º, final do 6º. E que esta avaliação seriada serviria como parte do processo de classificação para os exames do programa de residência médica. Agora, aí você vai falar, como vai ser feito? Eu não sei, muitas escolas médicas não sabem. Quem vai custear isso? Quem vai pagar? Eu não sei se vocês sabem. Essa prova vai ser feita pelo INEP ou não? Entendeu? Nós não temos muita informação ainda. Mas, pelo andar da carruagem, parece que a própria instituição vai ser responsável por isso. Se tiver dotação orçamentária para isso,
conseguimos. Se não, continuamos com o nosso teste do progresso. É bom lembrar que a Escola Paulista de Medicina faz teste do progresso desde 1996. Avaliação seriada para nós não é nenhum problema. Nós temos prova do progresso desde 96 e a partir de 2004, 2005, prova de habilidades e atitudes. Então, a avaliação seriada não é um processo que tem nenhuma inovação para nós. O nosso cronograma, o nosso organograma é esse. Você tem a pró-reitoria de graduação, a Câmara, tem uma Câmara de graduação por cada unidade universitária. No Campo São Paulo nós temos duas, porque tem a Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem. Então são duas câmaras de graduação. A Câmara de Graduação da Escola Paulista de Medicina, ela é composta por esses quatro cursos, desculpa. Lembrar que tecnologias em saúde é radiologia, informática em saúde, oftálmica. Então são 3 cursos. Isso é, tecnologia oftálmica. Então este é o nosso organograma. E nós estamos aqui. O curso médico tem uma comissão curricular do curso médico, tem um coordenador e vice-coordenador. O coordenador tem um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos, ou seja, no máximo 4. E ele é eleito pelos próprios membros da comissão do curso médico, e esta comissão é constituída por subcomissões curriculares e comissões assessoras. As subcomissões curriculares, vocês já sabem, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ou internato. Cada uma dessas comissões tem 4 membros. Um destes membros é o coordenador do 1º e 2º, assim como o 3º, 4º, 5º e 6º. Tá, ok? E as comissões assessoras, que eu acho que foi um avanço que nós conseguimos a partir de 2015, 2014, 2015, estabelecer essas comissões como regulamentadas, onde você tem comissão de avaliação discente, que rege ou que organiza e que aplica a prova, o teste do progresso e a prova de habilidades. Lembrar que nessa comissão de avaliação discente não tem representação discente, lógico. Vocês concordam? E nas outras todas tem todas as representatividades regulamentadas dos discentes. A comissão de disciplinas eletivas e atividades complementares, a comissão de mobilidade acadêmica, a comissão do programa de tutoria e mentoria, que hoje é coordenada e organizada pelo professor Medina. A opção que foi feita para o curso médico da Escola Paulista de Medicina foi na década de 90, foi o currículo nuclear ou o currículo modulado. Essa foi uma opção. Os cursos podem fazer as opções de modelos curriculares que acharem mais convenientes. Hoje, por sugestão do MEC, a maioria dos cursos médicos mais novos tendem a estabelecer ou a consolidar o modelo PBL, que é um modelo que, na minha opinião, ele é mais um modelo adaptado ao Brasil. O PBL é um modelo de currículo mais caro do mundo, porque todos os indivíduos envolvidos na matriz devem ter dedicação pelo menos exclusiva. E aquele indivíduo, o consultor, ele tem que ficar 24 horas por dia por conta do aluno. O que eu vejo por aí é uma adaptação do PBL para o Brasil. Mas, enfim, esse objetivo, o nosso modelo curricular, que é modulado, apesar de todas as nossas deficiências, nós temos várias deficiências. Eu acho que todos nós somos muito críticos na avaliação do nosso curso. Para vocês terem uma ideia, final de 2013, nós recebemos aqui a visita do MEC para auditar o curso, para manter o reconhecimento do curso, e a nossa nota do curso foi 5, que é a nota máxima, e que alguns colegas, professores, disseram que isso não significava nada. Nós demoramos 2 meses para preparar para essa visita. Entendeu? Significa porque a ferramenta foi usada, tem um certo significado relativo, porque a ferramenta foi utilizada em todos os cursos do Brasil naquela época. Mas nós somos muito críticos em relação a isso. Então eu acho que a tendência
é ter condição de melhorar em algum ponto. Mas falta para nós um pouco mais de troca de informação. Eu digo que nós somos os campeões em descomunicação. Temos uma facilidade muito grande para isso. Nós temos dificuldades até de ler os e-mails que às vezes a gente recebe. Nós sabemos disso, nem todos, lógico. Mas nós temos aí algumas críticas pessoais que eu acho importante para a gente rever um pouco. Então essa é a matriz que nós usamos hoje, que é nucleada ou módulo, e que tem esses objetivos que nós tentamos atender. Pelo menos eu acho que nós temos, o objetivo é atender. Agora, tem uma situação que eu acho que é importante para a gente fazer uma autocrítica, que é uma falta de comunicação que nós ainda não conseguimos estabelecer com efetividade um fluxo para que nós possamos corrigir algumas falhas. Existem várias falhas no modelo curricular que nós utilizamos, que é o módulo, que é o nuclear. Mas também outras instituições que utilizam PBL, por exemplo, também têm falhas. Para vocês terem ideia, o grande mentor do PBL há muitos anos atrás não utiliza o método na instituição que ele está hoje, na Holanda. Entendeu? Então, cabe lembrar que existe uma ansiedade muito grande no mundo inteiro para se formar médico. É uma inquietação muito grande. E todos nós temos algumas propostas. Eu acho que uma forma de melhorar um pouco essa crítica nossa e propor algum tipo de ação é a gente receber um pouco mais de pontuações do corpo discente. Acho que o corpo discente tem que pontuar um pouco mais para os órgãos que regem, que fazem a gestão do curso, pontuar um pouco mais quais são as falhas que nós temos e isso ser encaminhado de forma efetiva, porque senão nós não conseguimos corrigir algumas críticas que se repetem a cada ano. Sabe aquele módulo que se repete? Vocês sabem disso. Sabe aquele módulo que sempre tem os mesmos problemas? Nós temos que ter isso notificado de forma efetiva.